E aí, fala aí, time, muito bom dia. Estamos ao vivo para mais um Café com Palavra e hoje vai ser poderoso demais, poderoso demais. Então vamos para cima. Bora para cima, bora para cima. Muito bom dia, turma. Muito bom dia, time. Fala, Reginaldo. Bom dia, meu irmão. Fala, Luquinha. Bom dia, meu irmão. Vou ter que marcar nossa live, Luquinha. Vê um dia aí, velho. Bom dia, vô. Bom dia, vó. Bom dia, gente. Time, seguinte. Muito bom dia pra gente. Pra você que assiste a live salva. Tem muita gente, cara, que assiste as lives salvas lá no YouTube e nunca vem assistir ao vivo. Mas tá tudo certo. Muito bom dia pra você. Independente da hora que você esteja assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, que você possa desfrutar dessa live, desse dia de hoje. E o tema de hoje é sobre identidade. Identidade, então vai ser forte. Eu participei do Curi, da imersão Curi da Lagoinha, e foi poderoso. E uma das matérias que teve, uma das ministrações que teve na imersão foi justamente identidade espiritual, onde o ministro lá, o pastor, construiu uma linha de raciocínio e levou a gente até a nossa verdadeira identidade de fato espiritual, quem nós somos em Cristo. Então aqui eu separei, quer dizer, está separado aqui várias definições do que nós somos em Cristo, mas eu vou falar, isso aqui eu vou deixar para o final. Enquanto isso a gente vai trocar uma ideia sobre identidade, mas no final a gente vai ler isso aqui juntos, quem nós somos em Cristo. É poderoso, então é forte, bora pra cima. Vocês vão, gente, participem. Luquinha aí é um exemplo, Luquinha participa pra caramba. Então participem, se sintam pertencentes, manda pergunta, complementa, porque isso ajuda a construir a linha de raciocínio também. E conforme a gente for falando aqui, vocês vão falando e a gente constrói algo poderoso juntos. Show de bola? Então vamos lá. Identidade. Identidade significa, na etimologia da palavra, eu pesquisei, etimologia da identidade significa igual a alguém. Por incrível que pareça, identidade na etimologia, na essência da palavra, significa isso. Eu já dou até um conselho aqui para vocês. Gente, algo que os judeus eles fazem muito, e isso torna eles, por isso que eles são tão sábios assim, é que eles procuram a identidade, a etimologia e a essência das palavras. Eles fazem isso, então isso torna eles mais profundos naquilo que eles falam e estudam. Então quando você entende a etimologia da palavra, ou a essência, o significado, enfim, seja lá qual denominação você quer dar, você se torna mais profundo naquilo e você consegue ter um entendimento mais profundo. Então às vezes a gente começa a falar algo, mas a gente não sabe qual é a definição e identidade dessa palavra realmente, no grego e onde foi constituída. Então, um conselho para vocês, estudem com base na identidade e etimologia das palavras. Vocês vão ver que é outro tipo de estudo, é algo bem mais profundo. Então, identidade significa igual a alguém, semelhante, significa idêntico. Isso é a definição de identidade, na etimologia, beleza? E se a gente for pegar lá em Gênesis 1, 26, está escrito assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus estava lá criando todas as coisas, Deus começou criando, disse haja luz e houve luz, Deus foi criando tudo. Criou a terra, criou os mares, o firmamento, criou tudo. E no sexto dia ele foi criar o homem. E quando ele criou o homem, ele diz assim: façamos, ou seja, já não foi só Deus que fez. A gente pode traduzir aqui como a Trindade. Algumas teologias dizem isso, porque está em plural. Façamos, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Lembra que identidade é ser igual a alguém? Então, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós somos imagem e semelhança. E domine esse homem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado, sobre todo o réptil que se move sobre a terra.
Então, essa é a nossa identidade espiritual. É a gente ser parecido com Deus, idênticos a Deus. Como um filho se parece com o pai, não só em aparência, mas também no jeito de ser, no modo de pensar, no modo de agir. Entende? Essa é a nossa identidade, é ser parecidos, idênticos com Deus. Ele nos constituiu imagem e semelhança. E nós sim, nós somos importantes para Deus. Tem muita gente que enxerga Deus como um barbudo velho sentado no trono que fica só julgando e dando porrada aqui em todo mundo que erra. Mas nós somos importantes para Deus. Prova viva disso é que quando Deus fez o Éden e colocou o homem e a mulher lá, Deus descia do seu próprio trono e ia até a terra para se relacionar com o homem e com a mulher, para ter relacionamento com o homem. Prova viva disso também, que nós somos importantes para Deus e que Ele nos ama, é que quando a mulher cometeu o pecado lá, que ela comeu do fruto do conhecimento, do bem e do mal, o homem também, o homem se escondeu atrás da planta, Deus desceu do trono dele, chegou na terra e eles sempre se encontravam em um ponto que Deus estabeleceu. Eles sempre tinham um ponto de encontro, o Deus e o homem e a mulher. E aí Deus chegou nesse ponto de encontro e não viu o homem lá. E aí Deus, Deus já sabia, onipotente, onipresente, onisciente, Deus já sabia aonde o homem estava e Deus também já sabia o que eles tinham feito, que eram pecados. E olha que louco, Deus chegou lá na terra e em vez de julgar e criticar o homem e a mulher por eles ter errado, a primeira pergunta de Deus foi: onde está você, homem? Olha a pergunta de Deus, a pergunta de amor. Deus, tipo, eu sei que você errou, eu sei, mas não precisa se esconder. Onde você está? Mesmo Deus sabendo o que eles tinham feito e mesmo Deus sabendo onde ele estava. A primeira pergunta foi: onde está você? Deus podia ter feito qualquer coisa. Deus podia ter pegado eles, virado pó de novo e ter feito tudo de novo. Mas não. Ele fez uma pergunta que demonstrou amor. Entende? Então vamos ver o que o Luquinho falou aqui. Tudo começa quando você descobre sua verdadeira identidade de Cristo. Outra prova viva do exame foi ele entregar o único filho dele para ser crucificado. Cara, vocês vão ver depois aqui que louco que é essas afirmações aqui que estão na palavra. Tá? Estão na palavra essas afirmações aqui de quem nós somos em Cristo. Então, nós somos importantes para Deus. Ele nos ama. E outra prova que o Lucas disse aí é que ele entregou o próprio filho, o único filho dele, para vir aqui na terra, sendo Deus, mas se fez escravo, se fez servo, abriu mão do poder de ser Deus e se fez homem aqui como nós, para mostrar humildade, para mostrar obediência. Então a gente tem, sabe, tudo está escrito, está tudo concretizado. Só que por que a gente ainda vive em crises de identidade? Aí que está o grande porém. Por que a gente ainda vive em crises de identidade? Quem nós somos? O porquê que estamos aqui? Por quê? Porque a nossa identidade, ela é algo que está firmada. Vocês concordam comigo, né? A identidade está escrita e tudo aquilo que está escrito não pode ser deturpado, não pode ser apagado, não pode ser mudado, não pode, está escrito, é algo concreto, sólido. Isso é quem nós somos, a nossa identidade está escrito. Porém, a palavra não pode ser deturpada, mas a interpretação pode. E as experiências da nossa vida podem deturpar a maneira como a gente enxerga a nossa identidade. Então, o que acontece? A nossa identidade ela foi sendo deturpada ao longo da nossa vida, com rejeição, com trauma, com experiências. E existe um caminho. Se eu não me engano, eu já até cheguei a falar sobre isso com o Lucas, que existe um caminho na ciência que é o seguinte: toda experiência que você vive na sua vida, essa experiência ela carrega uma memória. Toda experiência gera uma memória. E toda memória que essa experiência gera, você atribui um significado para essa memória. E esse significado que você deu começa a influenciar os seus pensamentos. Os seus pensamentos começam a influenciar o que você sente e aquilo que você expõe para fora, que é as suas emoções. E essas emoções e sentimentos começam a influenciar os seus comportamentos de vida.
E esses comportamentos começam a formar uns hábitos. E esses hábitos começam a formar uma crença quando é feito todo dia. E aí essa crença ela é autorrealizável. Então vamos lá. Por que a nossa identidade foi deturpada? Porque desde lá da infância nós fomos vivendo experiências que foram deturpando essa identidade, que foram distorcendo essa identidade. Então Deus diz que a gente é para dominar sobre todas as coisas aqui na Terra. Deus diz que é para a gente multiplicar, para a gente sujeitar. E aí vem pessoas que criam movimentos e falam que não é para ter casamento, não é para ter filho. E isso vai distorcendo a identidade. Deus fez o homem e fez a mulher, 2 sexos. Aí vem um movimento e começa a criar não sei quantos gêneros. E isso foi sendo deturpado e distorcendo ao longo da nossa vida. Pela sociedade, por pessoas que sofreram traumas e idealizaram algo a partir disso. Eu sei que tem chance da live até cair e falar sobre isso, mas eu vou falar. Adolf Hitler foi um cara que foi traumatizado, viveu experiências horríveis. Com isso, ele foi um cara machucado e ferido fere, curado cura. Ele se tornou um cara totalmente machucado, ferido e idealizou algo, um movimento. E essa idealização, esse movimento fez toda aquela merda que vocês já sabem o que aconteceu, né? Então, se você for pegar todos esses movimentos que distorcem a identidade original, que distorcem a origem original, se você for pegar todo movimento, qualquer movimento, seja essa cultura woke que criaram aí, todo movimento, eles distorcem a identidade. Mas por quê? O movimento foi criado por pessoas que lá atrás sofreram traumas, rejeições, experiências ruins e tiveram a identidade delas completamente distorcidas e idealizaram o movimento por causa disso, querendo distorcer a identidade de mais gente. Se a gente for pegar, isso é uma cultura que é implantada na sociedade e essa cultura vem das trevas, principados, potestades, que são culturas implantadas em certos lugares. Entende? Então, existe, gente, coisas por trás de tudo isso que vem acontecendo no mundo. Existe coisas por trás. A própria cultura, se for pegar da educação do Brasil, é uma cultura implantada que existe. Então, a nossa identidade foi sendo distorcida ao longo da nossa vida. Por causa dessas experiências ruins, por causa das memórias e dos más significados que a gente deu para as experiências que a gente viveu. Então, vamos olhar para a gente aqui agora. Todos nós vivemos experiências na nossa vida, ruins e boas. Porém, o que impede você de enxergar a sua identidade como ela realmente é, na origem, de fato como ela é, o que impede você de enxergar essa identidade exatamente como ela é, são as suas experiências e significados mal interpretados por você. Vou explicar. Vamos supor que você foi rejeitado lá na infância. Vamos supor que você sofreu um abuso, algo lá na infância, algo muito ruim. Até de lembrar você começa a sentir mal, até de lembrar você começa a odiar isso. Foi uma experiência que você viveu. Essa experiência gerou uma memória de longo prazo que você está lembrando até hoje. Essa memória você atribuiu um significado horrível para isso. E esse significado foi mexendo no seu pensamento, sentimento, emoção, comportamento, hábito e crença. Então você virou uma pessoa que acredita tanto naquilo que aconteceu com você que isso impede você de fluir na sua verdadeira identidade. Entende? Então é isso que vem acontecendo com a gente. A gente sabe a nossa identidade, tá escrito. A gente sabe quem nós somos. Porém, a gente acaba deixando que o passado defina mais a nossa identidade do que a própria palavra. A gente acaba deixando o passado tomar conta da nossa vida, as experiências lá atrás. E é aí que entra
a nova identidade, a nova criatura. A gente precisa ressignificar tudo aquilo que a gente viveu para se tornar de fato uma nova criatura. Porque vocês concordam comigo, não tem como a gente mudar a experiência que a gente viveu lá atrás. Não tem como. Não dá pra gente mudar algo que já viveu. Não dá. Não tem como mudar algo que já foi, que já aconteceu. Não tem como. Mas você tem como mudar o significado que você deu para aquela memória que você atribuiu com a experiência que você viveu. Então a experiência não tem como mudar. A memória não tem como mudar. Já está lá fixada. Mas o significado tem como. E quando você muda o significado, que é ressignificar, você muda tudo. Você muda seus pensamentos em relação àquilo, você muda seus sentimentos, emoções, comportamento, hábito e crença. Então, se você resolver, às vezes, algo no seu passado, às vezes uma liberação de perdão, como que a gente resolve os traumas do passado, as rejeições do passado, as experiências ruins do passado? Através da liberação do perdão, através do amor e através da obediência. Quando a gente decide perdoar ou liberar perdão, se foi você que errou, você pede perdão. Se foi alguém que errou com você, você libera o perdão. A liberação de perdão é o que te libera espiritualmente, emocionalmente, daquela pessoa ou daquela experiência. Às vezes tem gente que não precisa liberar perdão para ninguém, mas para ela mesma. Porque às vezes tinha projetos que não fez e ficou se culpando por causa disso. Então perdoar é o que a gente precisa para voltar para a nossa identidade original. Mas se libertar é exatamente isso aí, Lucas. Então a gente precisa entender que nós precisamos perdoar pessoas, a nós mesmos e experiências que a gente viveu para que a gente possa se liberar disso, se libertar disso e voltar para a nossa identidade original. Porque todo o trauma, rejeição, experiência ruim que a gente viveu, isso deturpou e distorceu a nossa identidade. E hoje a gente fica preso nisso. Só que já dizia, lá, eu não vou lembrar o versículo, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, Filipenses 3, 13, 14, lembrei. Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para a questão diante de nós. Então, a própria palavra diz para a gente esquecer as coisas que ficaram para trás. Só que é difícil isso. E eu acho que não é difícil a gente esquecer, mas e também é difícil a gente perdoar. Mas uma vez que a gente decide perdoar, e perdoar não é a gente não sente perdoar, a gente decide perdoar. É uma decisão, porque é difícil. Ninguém acorda sentindo, hoje eu preciso perdoar aquela pessoa. Ninguém gosta porque mexe com o ego e com o orgulho. Mexe com o nosso ego. Mas uma vez que você decide liberar o perdão, você libera esse passado seu que está deturpando e distorcendo a identidade original que você é. Então vocês entenderam, toda a experiência, trauma, rejeição lá do passado distorceu a identidade original que está escrito, que está na palavra. E essas distorções que aconteceram ao longo da nossa vida nos impede de fluir verdadeiramente, espiritualmente e emocionalmente naquilo que Deus estabeleceu pra gente. Às vezes a gente tem um chamado, às vezes a gente sabe do nosso chamado, sabe do nosso propósito, sabe de todas essas coisas. Só que por que a gente não consegue fluir? Porque a gente ainda está preso no passado, em traumas, em experiências ruins lá de trás, em pessoas. E às vezes a gente não flui por conta desse bloqueio que está travando a gente de fluir. Então a gente precisa entender que nós precisamos ressignificar tudo aquilo que a gente viveu. Através da liberação do perdão, através do amor e através da obediência. Liberação do perdão, você pode liberar agora mesmo se você quiser. Eu vou te dar o passo a passo. Você pega uma folha, você entra... vou te dar o passo a passo se você quiser liberar o perdão para alguém. Você entra no seu quarto, você tranca a porta, você põe um louvor, ou nem precisa de louvor, mas se conecta com Deus, tá? Pega um papel e nesse papel você começa a escrever todas as experiências ruins que você viveu lá atrás,
todas as pessoas que um dia te feriram, todas as pessoas que você feriu. Começa a escrever tudo, liberta, se liberta, escreve, bota no papel. E aí depois que você escreveu tudo, você começa a escrever: eu libero perdão para essa pessoa, em nome de Jesus. Eu libero perdão para essa pessoa, em nome de Jesus. Eu libero perdão para essa situação, em nome de Jesus. E aí você começa a repetir isso verbalmente, mas sentindo, tá? Isso não é coisa misticismo não, tá, gente? Isso é fato. E aí você começa a liberar o perdão para isso. E você ora para essas pessoas, porque isso quebra o seu jugo de orgulho, de ego. E aí depois, se você quiser fazer um ato profético, você rasga o papel e se liberta daquilo, joga no lixo ou queima. E você se liberta disso. Te deu passo a passo aqui para liberação de perdão. Aí, Lucas entrou num ponto que é importantíssimo. Da forma que perdoamos, Deus também vai nos perdoar. Todo aquele que é muito perdoado, muito ama. Então, depois que você libera o perdão, você começa a amar as pessoas. E aí você começa a viver em obediência, que a obediência é o lugar mais livre da terra. Quando você vive em obediência a Deus, você é verdadeiramente livre. Mas quando você vive para você, você é nada mais nada menos do que um escravo de você mesmo. Porque quando a gente vive em função de nós mesmos, a gente fica preso em nossos vícios, em comportamentos destrutivos. Então, é isso aí, ó, deu passo a passo aqui. Ó, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas. Então, é muito importante essa questão do perdão. Então faz essa experiência aí. Se você sente que o seu passado ainda te define, se você sente que você ainda está preso em experiências e traumas antigos, faz essa experiência. Tenho certeza que você vai sentir uma libertação muito grande. Então tem esse caminho que a ciência diz que toda experiência gera uma memória, que você atribui um significado para essa memória e que vai mudando pensamento, sentimento, emoção, comportamento, hábito e crença. E a gente precisa ressignificar os significados. Ó, colocaram aqui, ó. Gente, esse assunto que a gente está entrando é muito importante, é muito bom, então participe. Quem erra tem que pedir perdão. Eu tenho muita dificuldade de perdoar quando não estou errada. Tá. Toda dificuldade, eu não estou generalizando, toda dificuldade em liberar um perdão se trata de um orgulho nosso. E esse orgulho muitas das vezes é sutil. A gente acha que não, mas é. E o orgulho começou lá na criação. Eu já fiz uma live sobre isso. Quem quiser assistir mais sobre isso, vai no YouTube e pesquisa orgulho. Eu falei sobre isso, a queda de Satanás e a criação. O orgulho começou lá. E a gente tem isso até hoje. Mas muitas das vezes a pessoa que erra não vai pedir perdão. E olha que louco. Olha que louco. Como é que a gente deturpa as coisas. Alguém que errou com a gente tinha que pedir perdão, certo? Certo. Sendo que a pessoa que errou com a gente, se foi a pessoa que errou, a gente não tem nada a ver com isso. Então a gente não tinha nem que se importar com isso. Só que olha que louco. A gente se importa demais com isso. E isso muda a nossa vida. Isso deixa a gente paralisado, travado, perdido. E a pessoa que errou está lá de boa, porque ela não está nem se importando. E a gente que está se importando demais acaba tendo a nossa vida paralisada por conta daquela pessoa que errou com a gente. Olha que louco. Sendo que era para ser o contrário. A pessoa que errou, que era para estar doida para liberar o perdão, sendo que a pessoa que errou não está nem aí, não está nem se importando. E então olha que louco. Isso mostra que quando alguém erra com a gente e a gente fica pensando nisso o tempo todo, isso se chama ressentimento. Ressentimento é você ressentir, é você sentir de novo o sentimento. Isso é ressentimento, é você ressentir aquilo que aconteceu. Então se alguém errou com você e você fica ressentindo isso, você que precisa se libertar disso.
Porque se você, olha só que louco, você concorda comigo que se você ficar esperando a pessoa que errou com você te pedir perdão, você vira um escravo da pessoa e o controle da sua vida vai na mão dessa pessoa. Isso já aconteceu muito comigo, muito comigo. Injustiça é o nome disso. Quando você espera alguém fazer algo, você entrega o controle da sua vida na mão dessa pessoa. Então, se alguém errou com você e você espera que essa pessoa te peça perdão, você está entregando o controle da sua vida na mão dessa pessoa e deixando de viver esperando que essa pessoa vá até você pedir perdão, sendo que, na verdade, não tinha que acontecer isso. Era você que tinha que simplesmente liberar o perdão para essa pessoa. Eu entendi que você errou comigo. Eu libero o perdão para você. Tá tudo certo, vai viver a sua vida que eu vou viver a minha. E acabou. Sendo que se você esperar a pessoa pedir perdão para você, às vezes ela nunca vai fazer isso e você vai viver uma vida amargurada, traumatizada, cheio de rancor, de ressentimento no coração. Isso suja, deturpa a sua identidade, distorce a sua identidade, você vive uma vida que não é sua. Então, esquece essa questão de ficar dependendo de alguém, porque isso é dependência emocional. A gente depende de alguém para viver a nossa vida. Então é isso. Ó, o Luquinho aí colocou. É isso aí. Antes da gente fazer uma oferta, a Bíblia diz que a gente precisa reconciliar com o nosso irmão primeiro e depois apresentar a sua oferta. Ó, eu já liberei na minha oração, mas pessoalmente não vou pedir. Beleza? 100%. Mas se ainda tem algo aí, enquanto você não fizer algo em relação a isso, vai continuar com amargura, com rancor, com ressentimento. E aí isso demonstra orgulho, de fato. E o confronto é que vai gerar o crescimento. Então, gente, eu sempre falo aqui, todas as orações quando eu entro na live que não seja o que eu quero falar, mas que o Espírito quer falar. Então, tem várias pessoas da minha família aqui na live, só que eu não tô aqui para falar o que as pessoas querem ouvir, eu tô aqui para falar o que elas precisam ouvir para que sejam libertadas de si mesmos. Então, eu creio que é o Espírito falando através de mim. Então, o Espírito diz para você que você precisa se libertar disso. Tá? E que isso é orgulho. E o orgulho vai destruir completamente a vida das pessoas. Então, enquanto a gente não buscar essa liberação do perdão e buscar se libertar disso emocionalmente, a gente vai viver preso na pessoa e isso vai impedir a gente de viver a nossa vida. Fechou? Então, as experiências do passado, tudo isso tem sim poder de deturpar e distorcer a nossa identidade. Só que aí é que tá. Agora que vai entrar a parte boa. A nossa identidade, ela está escrito, certo? Ela não pode ser mudada e apagada. Mas a gente pode distorcer, igual aconteceu aqui. A identidade de alguém que foi machucada ou machucado, ela está distorcida porque essa pessoa está enxergando a identidade dela pelos traumas e pelas experiências e pelos erros que alguém cometeu com ela. Entende? Então, a nossa identidade de fato, ela está escrita, ela não pode ser apagada nem mudada, ela está escrito, é algo concreto, sólido, não pode ser mudada, está na palavra, está escrito. Só que os traumas têm poder de distorcer isso, os pensamentos têm poder de distorcer isso, os sentimentos têm poder de distorcer isso, porque hoje em dia existem muitas pessoas que falam que acreditam sim em Deus, que vivem isso, mas que é aquela pessoa que vive em inconstância espiritual. Uma hora tá 100% com Deus, sabe a sua identidade, tá firme, em outra hora tá, sabe, lá embaixo e tá quase desistindo da fé. Gente, é comum isso acontecer, é lógico, são variáveis, só que Deus está nos chamando nessa live de hoje aqui para que a gente possa crescer em maturidade espiritualmente nele. Para ser maduros espiritualmente, para buscar a Deus de fato. Para imergir, para mergulhar. Deus não quer que a gente fique na beirada da praia lá com o pé na água.
porque tá gelado. Não, ele quer que a gente mergulhe nas ondas lá no fundo. É isso que ele quer que a gente faça. Porque sabe o que acontece? Existem 3 tipos de pessoas, 3 tipos de crente. O frio, o morno e o quente. O frio é aquele que aceitou Jesus e tudo mais, mas ele não quer se aprofundar, ele quer ficar só na fé rasa. E o segundo tipo de pessoa é o morno, é o que tá ali na fé, mas também tá no mundo. Tá na fé, tá no mundo, não sabe o que faz, não sabe que tá perdido, tá no meio do muro, em cima do muro. E em Apocalipse diz que Deus está pronto de vomitar da boca dele os mornos. E existe o quente, que são aqueles que emergem realmente e nem sabem mais quem é a pessoa e quem é Jesus nele. Eu estava conversando com meu pai lá ontem e eu falei, cara, eu nem sei mais quem eu sou e nem mais quem Jesus é. Eu quero emergir tanto a ponto de não saber mais quem eu sou e quem Jesus é. Eu quero que, sabe? Então a gente tem que deixar de ser essas pessoas mornas na fé. Não só na fé, mas na vida. Deixar de ser essas pessoas mornas que fica sempre em cima do muro e não toma decisão. Mas aí, sabe, o ápice da maturidade é quando a gente entende que se olha, nossa, obrigado, Jesus. Olha o ápice da maturidade. É quando a gente entende que se uma pessoa errou com você, nossa, velho, glória a Deus. Se uma pessoa errou com você, é porque essa pessoa está ferida. E se essa pessoa está ferida, é sinal que ela foi ferida por outras pessoas. Então segue um ciclo. Se foi o seu pai que te feriu, você precisa entender que o seu pai foi ferido pelo pai dele. E o pai dele foi ferido pelo pai do pai dele. Isso vira um ciclo geracional. Pessoas ferem e vão continuar ferindo, mas pessoas curadas curam. Então a gente precisa entender isso. Isso é o ápice da maturidade. Quando você entende que se alguém errou com você, se alguém falhou com você, se alguém fez algo muito ruim com você, é lógico que essa pessoa está errada. Não vamos aqui colocar essas coisas, mas é lógico que a pessoa está errada. Mas o ápice da maturidade é quando você, mesmo sabendo que a pessoa está errada, mesmo que sofreu injustiça, você libera perdão, porque a justiça não é com a gente, mas é de Deus. A vingança não é nossa, é de Deus. O ápice da maturidade está nisso. O ápice da maturidade está a gente entender que se alguém falhou com você, se alguém errou com você, erraram também com essa pessoa. E essa pessoa nada mais nada menos está repetindo um ciclo inconsciente. Ela está fazendo aquilo inconscientemente, porque erraram muito com ela. Quando você entende isso, a sua vida ela muda de fato. Porque se alguém errou com você, essa pessoa foi muito ferida, machucada. E o ápice da maturidade vai ser quando você entender isso, e em vez de julgar essa pessoa, em vez de não liberar perdão, em vez de tentar justiça ou vingança, eu te entendo. Eu sei que você foi muito machucado. Eu sei que você foi muito ferido. E eu tô aqui para te amar. Eu tô aqui para te ajudar. É isso que Jesus fez. Quem somos nós para não perdoar, sendo que o Filho do Deus vivo voltou aqui na terra e nos perdoou, mesmo nós sendo cheios de pecado? Quem somos nós para não liberar perdão para alguém, sendo que a gente foi perdoado de muitos pecados que a gente tinha? Então sim, nós podemos quebrar ciclos. Nós podemos quebrar isso em nós. Quebra esse orgulho de uma vez por todas. Quebra isso de uma vez por todas. Quem somos nós para não perdoar alguém, sendo que o próprio Deus vivo desceu aqui na terra, se fez carne, abriu mão do poder de ser Deus, se fez servo de nós e morreu na cruz com todos os nossos pecados e iniquidades e tomou sobre si tudo isso. Nos perdoou, não só nos perdoou, mas ele nos justificou. Nós temos crédito com Deus. Vocês não estão entendendo o poder disso aqui. Quem somos nós para não perdoar alguém? Então o ápice da maturidade está nisso. Está em você entender que existe um ciclo onde pessoas feridas foram feridas também. E nem sempre a gente vai conseguir agir de maneira madura. Nem sempre. Nós somos sim, tá na palavra, tá escrito quem nós somos, mas
Deus nos fez com emoções, com sentimentos, e emoções e sentimentos não têm inteligência. Elas são aleatórias, são variáveis, são mutáveis. Então o tempo todo a gente está variando por causa das emoções. Então é lógico que, por exemplo, se você dormiu mal um dia, sua emoção no outro dia você vai ser mais suscetível a erro, você vai estar mais estressado. E num momento desse você pode sim tratar alguém mal. Mas santo não é aquele que nunca erra, é aquele que sempre busca se lavar. Então se você errou, busca se reconciliar. Se alguém errou, busca a reconciliação. Porque a justiça aqui da terra, realmente, a gente fazer vingança, a gente não perdoar, é a gente botar o nosso ego em cima e querer que a pessoa fique lá. Mas a justiça do céu é reconciliação, tanto é que Deus fez isso com a gente. Deus reconciliou o fio do nosso coração com o fio do coração dele, através de Jesus Cristo. Só que a gente insiste em querer fazer vingança, em querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Então é lógico que sim, vão ter dias que a gente vai estar mal, que a gente vai estar fraco na fé, isso é normal, inconstância, é completamente normal. Só que a gente não pode deixar que isso vire um ciclo de inconstância, a gente tem que cortar na raiz. Vocês entenderam? Então é o seguinte, uma vez que a gente entrega a nossa vida a Cristo, nós recebemos uma nova identidade. Essa identidade ela é espiritual, relacional e transformadora, tá? Então, uma vez que a gente aceita a Cristo, que a gente entrega a nossa vida a Cristo, Ele nos aceitou, mas a gente tem que se entregar para Ele. Então, uma vez que a gente se entrega de fato a Cristo, a gente recebe uma nova identidade. Então, a gente recebe aqui, ó. Gente, presta atenção agora nisso aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então você não é mais definido pelo seu passado. Em Cristo você é moldado de novo, é recriado. Porque como nós somos feitos do pó, nós somos vasos na mão do olheiro. Então Deus nos fez de novo uma vez que a gente se entrega para Ele, para Cristo. Então nós somos uma nova criação uma vez em Cristo, tá, gente? Isso aqui eu estou dizendo uma vez em Cristo. Então nós somos novas criação em Deus. João, capítulo 1, versículo 12. Tá tudo escrito, tá? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então Deus, nós não somos apenas servos de Deus, nós somos filhos e filhas dele. João 15, 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei e permanecei no meu amor. Então nós somos nova criação, nova criatura, nós somos filhos de Deus e nós somos amados por Deus, tá? Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ou seja, nós somos herdeiros também, tá? Nós somos herdeiros, está escrito. Escrito, não sou eu que estou dizendo, não. Nós somos herdeiros. Em Romanos 8, 17. Então aqui até diz, ó, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, que o mundo jaz do maligno. Então aqui nessa terra nós sim sofreremos, mas existe uma diferença entre sofrer com Cristo e sofrer sem Cristo. Uma vez que a gente sofre com Cristo, uma vez que a gente erra com Cristo, uma vez que a gente sofre coisas aqui na terra com Cristo, nós também seremos com Ele glorificados. Então sim, vamos sofrer, vamos ter momentos em que pessoas vão ferir a gente, mas se com Cristo a gente estiver, a gente vai liberar o perdão e a gente com Ele vai ser glorificado. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então nós somos livres em Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos propriedade exclusiva de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Então nós fomos perdoados. João capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então nós somos escolhidos, não somos nós que escolhemos a Cristo, é Ele que nos escolhe e a gente se entrega para Ele. Beleza? Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós somos libertos das trevas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então nós somos embaixadores de Deus, de Cristo. Então é o seguinte, em Cristo, uma vez que a gente se entrega para Cristo, nós somos nova criação, nós somos filhos de Deus, nós somos amados por Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nós somos livres, nós somos propriedade exclusiva de Deus, nós somos perdoados, nós somos escolhidos, nós fomos libertos das trevas e nós somos embaixadores de Cristo. Então olha o tanto de coisa que a gente é em Cristo e tá tudo escrito, tá? Não sou eu que estou dizendo, tá? Na palavra. Eu citei todos os versículos aqui, na palavra, tá escrito. Então olha tudo que a gente é nele. Só que isso tudo foi deturpado e distorcido ao longo da nossa vida. Só que hoje você tem a oportunidade de se reconciliar com Deus e de entender de fato, uma vez por todas, que você é isso aqui. Tá, João, entendi. E agora? Agora viva como tal. Se você é livre, viva como livre. E entenda que liberdade é diferente de libertinagem. Liberdade é quando você obedece a Deus. Aí você é livre. E viva como livre das trevas, viva como embaixador de Cristo, viva como herdeiro, viva como alguém que é propriedade exclusiva de Deus, viva como alguém que é perdoado, viva como alguém que é escolhido, viva como alguém que é filho, viva como alguém que é amado, viva como alguém que é uma nova criatura, porque de fato é. Então, ponto. Ponto. Fechou? Então fecha os olhos aí, vamos orar, vamos agradecer e profetizar sobre o nosso dia. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por essa live, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi lida aqui, obrigado por todas essas afirmações, Pai, que estão na Tua palavra, que foi dado para nós, Pai, que o Senhor possa vir com a Tua justiça, com a Tua reconciliação sobre nós, e que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados, que nos faça de novo, Pai. Vá com o Teu toque na vida dos Teus filhos, na vida dessas pessoas que estão aqui, vá nos corações e transforme, mude, complete, renove. Sinta aí agora um bálsamo de Deus, um batismo de alegria, de amor, de graça de Deus sobre você. Entenda de uma vez por todas que o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, deu a sua vida por nós na cruz e nos redimiu, nos perdoou, nos justificou. Então nós somos justificados em Cristo. Então que você possa, a partir de hoje, sair dessa live aqui e viver uma nova versão de você, uma nova versão de si. Uma versão pautada na palavra, uma versão fundamentada na palavra, uma pessoa que deixa de ser morna, uma pessoa que vá ser profundo em Deus, que vai ser quente em Deus e que vai se aprofundar cada vez mais nele. Senhor, obrigado por essa live, obrigado pelos corações. Eu declaro que agora que não tem nada a ver comigo, tudo o que foi falado aqui, tudo que foi dito aqui, tudo que foi abordado aqui foi para a Tua glória, para a Tua honra, e eu não tenho nada a ver com isso.
que meu ego saia de jogo agora, que meu orgulho saia de jogo agora, é para tua honra e para tua glória. E foi o Senhor que liberou palavras aqui para essas pessoas, foi o teu Espírito Santo que convenceu as pessoas lá do outro lado. Jesus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, que a gente possa ter um entendimento firme e todos os dias, assim como está escrito, que a gente possa trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Isso está escrito, está na palavra. Então que todos os dias a gente possa trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Amém? Jesus, obrigado. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos juntos. Sexta-feira a gente vai ter a live, tá? Sexta-feira, 8 e 7, eu vou estar lá em Brasília, se Deus quiser. Amanhã eu embarco para lá, fazer uma palestra. E é isso, a live vai ficar salva no YouTube, vai estar salva lá no YouTube para você que quer assistir de novo, para você que quer enviar para alguém, manda essa live para alguém. E estamos juntos, até sexta-feira, é nóis.